Oi! Oiê, tudo bem? Que bom falar com você! Nossa, muito, que bom que deu certo. Bom, bem-vinda. Esse episódio é um episódio que eu vou gravar mais para mim que para as pessoas. Eu tenho te escutado, tá sendo tão bom te escutar. Caramba, que honra, porque eu acompanho seu trabalho e eu adoro. E eu aprendo. Tava até explicando pro meu parceiro esses dias sobre o desejo responsivo e o desejo espontâneo, porque eu vi um vídeo seu. Vai ser maravilhosa essa parceria, tô super feliz. Ai, que legal, eu também. Bom, eu queria começar pedindo para você se apresentar para quem não te conhece. Eu sou a Nádia Moraes. Eu atuo como psicanalista. Porém, eu gosto de dizer que eu sou palhaça antes de tudo. Palhaça profissional. E hoje eu pesquiso o humor como método da análise, desenvolver o método clínico rizomático. Rizomático de rizoma, mas soa como riso, que eu também gosto. E, e também atuo principalmente, meu maior público são imigrantes. Mas talvez eu deva dizer que meu público são os deslocados. Sou uma psicanalista dos deslocados. Que maravilhoso isso. Eu amo. Eu também. Bom, eu já passei um tempo morando fora, né? Me identifico muito com as coisas que você fala sobre isso. Principalmente essa experiência da mulher, né? Da mulher brasileira na Europa, porque a gente tem uma ideia que é uma coisa e é outra completamente diferente. Mas para a gente não fugir do tema, eu queria muito que a gente falasse sobre não monogamia, porque foi bom. Vou te contar um pouco parte do meu processo e acho que a gente pode partir daí. Eu percebi muito que existe uma coisa hoje, né? A gente vai ser monogâmico, não monogâmico e tudo e tal, mas é muito mais sobre como a gente forma as nossas relações e os nossos vínculos, no sentido de vai ser uma relação baseada num jogo de poder? A gente vai levar a monogamia para esse lado, ou até a não monogamia para esse lado? Vai ser sobre quem fica com mais gente? Vai... Sabe quando começa a entrar nos lugares assim? Então, por muito tempo, eu percebi, vou trazer um pouco da minha história, que eu vivia a não monogamia nesse lugar mais do jogo de poder. Então, tinha muita confusão ali. E aí eu passei uma fase um pouco mais monogâmica, e agora a não monogamia voltou a acontecer para mim a partir de um novo lugar, que é um lugar com muito mais amor, com muito mais vulnerabilidade, e um lugar onde e eu gosto muito que você fala isso, e eu concordo que é a questão de que não é sobre o sexo. A gente não está falando sobre sexo nesse sentido. Nossa, eu fui ouvindo você falar e passou um filme na minha cabeça. Porque as pessoas que eu conheço que estão descobrindo, aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo. A gente não tem referência. Uhum, A não monogamia uhum, passa por fases. Que infelizmente, acho que não dá pra pular. uhum. E primeiro, às vezes ocorre uma confusão que entra nesse jogo de poder. No começo, pra mim, foi o que a gente chama de relação aberta, que eu chamo de fazer vista grossa. Que é isso aí, faz o que você quiser, nananã. E como não estamos acostumadas, especialmente mulheres, a entender o que é o nosso desejo, ou a ser estimuladas, a gente compra um desejo que o mundo vende. Passa um batom vermelho, bota um cropped, e vai pra balada, e vai ser livre. E será que esse é o meu desejo? Eu no comecinho, desculpa, já tô indo com tudo. No Vai, pode comecinho ir. desse processo de aprendizado, né? Porque não tem como não ser prático. Não dá pra ser uma coisa teórica. Eu entrei nesse jogo de poder, eu me relaciono com um homem, né? Então eu já me senti em desvantagem. Eu já comecei com raiva. Do tipo, se a gente entrar em aplicativo, eu vou ter medo de encontrar alguém. Você não vai. Muitas vezes os caras, não monogâmica, quer sair com vários. As mulheres pra ele, nossa, como você é desconstruído. Então, mas daí isso me deixou com raiva e eu entrei numa disputa, que eu vejo que muita gente faz. É quem tem o maior falo, sabe? Aí entrar Uhum, essa coisa da psicanálise. É, total. de você entrar numa competição. Tá vendo? Também sou desejado. E sempre que a gente entra nesse âmbito do desejo pelo impulso ou de que é uma busca por sexo, isso é uma grande distração que corrompe grandes privilégios de verdade, e uma grande conexão. Mas eu entendo que no começo a gente vai com a cabeça para esse lugar. Até que você vê que, meu Deus, não é sobre isso.
É sobre não sumir porque você tá namorando. Não deixar de falar com seus amigos. Não se sentir culpado por ter prazer de outras formas que não precisa ser sexual e o seu parceiro não tá junto. Como ver uma série sozinho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Com certeza. Eu acho também. E eu tava falando isso com uma amiga esses dias, né? Não é. Porque o que acontece? Às vezes a gente começa sem perceber, e eu acho que a mulher ocupa muito esse lugar. Eu sincronizo a minha agenda com a dele. Então, no dia que ele tem futebol, aí eu posso fazer. Ou seja, a vida começa a ficar sempre em função do outro. A gente entra nesse estado de simbiose sem perceber, né? E aí começar a soltar isso, e hoje em dia eu me considero polissolo. Então, eu não tenho um relacionamento, eu tenho alguns relacionamentos. E essa posição me ajudou muito, porque eu entro e saio e volto para mim. E aí eu vivo a minha vida, entro, saio e volto para mim. Então isso tem sido muito positivo, assim. Nossa, eu acho que isso do polissolo, no fundo, eu acho que tem que ser essa busca. Porque a gente faz parte de um coletivo, a gente tá junto o tempo todo, mas a gente também tá sozinho. Talvez isso seja mais difícil pra gente entender, talvez eu precise de mais tempo. Mas eu tô percebendo nessa prática, né, que realmente a minha tendência, eu achava isso um grande gesto de amor, é sincronizar minha agenda com a dele. Que entra uma coisa da lugar da mãe também, né? Tipo, da parceira cuidadora, de olha só o que eu faço por você. Eu ficava empolgada de, você pode? Então tá, então não vou sair, então vou ficar com você. Você vai sair com seus amigos? Eu esperava a parte dele. Porque a gente, enquanto mulheres, a gente é criada, vem com o chip da culpa já, né? Eu percebo isso em todas as mulheres que eu atendo. Então é uma grande revolução você tomar decisões simples sem consultar o parceiro. Às vezes a gente pede permissão sem perceber, tipo, avisa coisa que não precisa. Eu acho que um caminho que eu sugiro bastante para as pessoas com quem eu trabalho, não precisa sair com outras pessoas, calma, tudo bem. Mas e se você fizer uma coisa e não contar para ninguém? Não tô falando de vender drogas na esquina, eu tô falando assim, vou comer um bolo. E eu não preciso falar, eu fui num café tão legal, vamos junto. Não, ninguém precisa saber, aquele é o seu café. É tão legal você estar num lugar e ninguém saber onde você tá. Raramente isso acontece com as mulheres. E eu acho isso extremamente não monogâmico. É Uhum. simples, né? Com certeza, sim. E até em questão de pensamento, você não precisa contar para o outro tudo que você pensa. Às vezes eu vejo dentro dos atendimentos que elas se culpam por sentir desejo e aí querem falar. Você não precisa falar, a gente sempre vai sentir desejo por outras pessoas. Óbvio que não é vá lá e traia, não é isso que eu tô falando. Mas assim, você não precisa contar que o seu amigo olhou para você ou que você olhou para ele, teve ali uma conexão pelo olhar em algum momento. Você não precisa contar o segredo que a sua amiga te contou e você sente que você precisa compartilhar tudo. Então, passa por lugares muito sutis, né? Como se a gente precisasse saber tudo um do outro. Nossa, Vitória. E é por isso que quando se fala do sexo, eu era assim, eu repudiava. Deus me livre, isso não é pra mim. Quando entra essa coisa do sexo, vira uma grande distração pra gente não lidar com coisas que a gente precisa. Eu, você, todo mundo. Uhum. Você falou uma coisa que eu lido também todo dia. Parece que a mulher, ela tá. Não tem como a gente não ir pro recorte feminino, né? Que Claro. afeta a gente de uma outra forma. Ela vai sempre nesse lugar de querer mostrar que é uma boa menina. Tudo nos leva para isso. Às vezes a gente fica meio que empolgada, que nem uma criança que fala: Olha, mãe, meu desenho. De falar: não, Uhum. Fulano olhou para mim. Ou então você não sabe, que não sei quem me contou. É uma forma que a gente aprendeu de criar vínculo. Mostrar uma constante devoção. Mostrar: estou completamente despida. Só que isso nos deixa extremamente vulneráveis, reféns, dependentes emocionais. De repente você tem uma pausa ou rolou um descompasso que às vezes tem também na relação e a gente sente que vai morrer. Porque não tem com quem compartilhar aquilo, porque estava viciada no olhar de aprovação do outro. Então é Uhum. fundamental, não importa a relação que você tenha, seja o amor da sua vida. Não precisa contar tudo, não precisa entender tudo, porque a gente nunca vai entender tudo também. Não precisa pedir permissão. Começa nas coisas simples, né, nas básicas. Tal. Eu acho que é muito sobre isso, assim. E eu acho que sim, eu acho que essa coisa do sexo, pelo menos para mim,
quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei amiga de um casal liberal, e aí eu comecei a ver como era e tudo. Só que era um ambiente extremamente machista, misógino, bagunçado. E aí eu percebi que era um discurso não monogâmico, mas que objetificava a mulher num lugar extremo, assim. E aí entra muito, acho que nessa coisa do desejo que você estava falando no começo, que acho que é importante a gente trazer, o quanto que é nosso desejo genuíno e o quanto que é o nosso desejo de ser o desejo do outro. E aí eu me coloco em um monte de situação que eu não quero estar, faço um monte de coisa ou para mostrar que eu sou desejada, ou para mostrar que eu sou livre, ou para mostrar que eu sou desconstruída. Mas se eu tô precisando mostrar que eu sou livre e desconstruída, é porque eu não sou, né? Nossa, muito. E entra nisso, nessa coisa do desejo. Quando a gente abre essa caixinha das relações plurais ou de outros modelos de relação, primeira coisa vem a culpa cristã, vem o desejo, vem o sexo, Uhum. parece que tudo é sobre isso e a gente. Então, calma. Primeiro, o que é o meu desejo de fato? Organizando isso que você falou, né? Porque é muito, muito amplo. Uhum. É ficar sozinha? É ser desejada? Às vezes no começo a gente quer entrar num lugar também, Vitória, eu percebi isso, muita gente em mim também, no lugar do check. Da lista. Fiz o check. Ah, eu fiz. Ah, saí com cara e fiz homenagem. Tchan. Sai com cara assim, sai com cara alto. Nananã. E às vezes é mostrar que eu realizei o desejo, porque isso me faz sentir poderosa. Mas é o ego. Outra coisa é também me colocar nesse lugar da fantasia, que não deixa de ser um lugar de fazer o check. Falar, ah, fiz. De entrar no imaginário do outro, né? Eu me sinto desejada se eu sou essa pessoa que tá com alguém liberal. Se eu saio sozinha na balada e vou sozinha e fico com um desconhecido numa noite só. E eu entendo também que não dá pra gente ser moralista. Porque às vezes a gente precisa passar por algumas coisas pra entender se a gente queria ou não, né? Eu acho que a mulher tá muito nesse lugar de obedecer demais. E às vezes a gente entra no lugar e fala, nem sabia se eu queria. Tudo bem lá experimentar. Mas sempre pense, eu posso parar o que eu quiser. E é importante eu sempre me perguntar, o que de fato está me levando a isso? É uma satisfação por conta do olhar do outro? Ou eu de fato estou tendo uma alegria aqui? Exatamente, eu acho que você organizou muito bem, acho que é muito sobre isso, assim, porque a gente nunca vai saber até a gente experimentar. Tem coisa que na fantasia é incrível, na vivência não tanto. Vamos ter que ir vivendo. E aí a gente vai ter a evolução desse desejo, né? Fiz, foi incrível, não foi, é mais para cá, mais para lá, isso faz sentido, isso não faz. Então acho que viver é muito importante, mas sempre se questionando também, porque hoje em dia eu percebo que tem esse lugar do pseudo empoderamento, né? Então, eu sou livre, eu faço, eu aconteço, mas às vezes isso nem é o que você quer. Às vezes o que você queria era ficar em casa lendo um livro naquela noite. Exatamente. E eu acho que é aí que começa, quando a gente abre essa portinha para falar, vamos pensar em outras formas de se relacionar. A gente tem medo do nosso desejo. Eu vou falar muito por mim, assim. Eu tinha pavor do desejo do outro. Porque eu Uhum. pensava, ah, é homem, né? E ele foi educado, condicionado historicamente a quero experimentar tudo, quero tirar proveito. A gente já conversou sobre isso. Vai vir um impulso, porque a sociedade fala: vai lá, faz o que você quiser. Agora você pode. Ah, então eu tinha medo de perder a admiração pelo meu parceiro, mas eu acho que no fundo eu também tinha medo do meu desejo, porque eu não sabia qual era. E a gente tem que entender que talvez a gente passe a vida inteira descobrindo. Porque o desejo ele também muda de lugar, o sentido ele muda. Às vezes a gente deseja ser desejada, deseja sentir que poderia estar naquele lugar, mesmo que você não queira, mas a liberdade não é fazer tudo o que a gente quer. Isso é ser refém dos instintos, é escolher. Mas eu acho muito assim que para as mulheres, a gente tem que pensar o tempo todo falando, se quiser, vai experimentar, porque a gente foi tão podada. Mas pensa o tempo todo, você pode voltar, você pode parar. Senão a gente fica condicionada, a gente cresceu condicionada pelo olhar do outro. A mulher sente que tem valor a partir do quanto ela é desejada. Então, a gente é muito empurrada a performar. Até hoje, quando eu estou com homens, eu preciso me fazer muita força para não performar. Entende? A coisa que eu vi no Sim. filme, as referências que eu já tive de pornô. Calma, Nádia, esse é você? Você age assim, você geme assim, Entendo. entende?
A gente tá aprendendo. E como mulher, a gente reproduz muito o que a gente acha que é o desejo do outro. Total. Acho que sim. Eu percebo muito isso e eu acho que o ponto é esse, é ir se observando. Tipo assim, nossa, de novo eu fiz isso. Porque a Meu gente Deus, faz. tá bom. E vamos lá de novo. Eu acho que passa muito por aí. Eu acho que para mim, parte do meu caminho foi muito esse. Liberdade é você fazer o que você quiser. Aí vai lá, se joga e percebe que você vira mesmo escravo dos seus desejos. Não é sobre isso, né? E aí a gente volta a poder escolher. E aí de se questionar o que a gente está escolhendo e poder entrar nesse lugar, né? Eu tenho espaço para poder ser eu dentro dessa relação, independente de qual seja ela. Amizade, sexo casual, uma noite, um casamento. Eu posso ser eu aqui sem precisar pensar se a minha risada foi alta demais, sem precisar pensar se sei lá, eu me mexi de um jeito estranho, eu gemi de um jeito estranho, eu tô demorando para gozar, eu escuto isso todo dia. Eu não consigo gozar porque eu acho que eu tô demorando, não elabora assim, né? Mas eu não consigo gozar porque eu acho que eu tô demorando para gozar, e aí eu me travo nisso porque eu acho que eu tô desagradando o outro, e aí não goza mesmo, né? Nossa, eu tô falando desse nossa porque não eu estou chocada, mas porque sim, eu me identifico, porque eu vejo isso. Uhum. É, ah, a gente não sabe o que é ser livre, né? Desculpa, tem um livro, não vou achar. Não, tá na minha casa em Minas. Mas que fala sobre liberdade, é um livro dos anos 70. Que assim, a liberdade, ela só existe em relação a. Não é uma coisa solta. Liberdade é Minha analista relação. falou essa frase para mim. Meu Deus, É, essa é semana. interessante, né? Porque a gente acha que uma coisa solta. Não é. Ela existe em relação. Ela tem a ver com os contratos sociais também. E eu acho que a gente tem que ser muito fiel a si, porque senão a gente pode ser, olha que engraçado, pode ser até menos livre numa relação casual, porque você fica mais condicionado ao desejo do outro, ou tem menos intimidade. Ontem eu encontrei uma pessoa que foi um afeto, assim, nesse processo, né? Foi a primeira pessoa com que eu saí. E a gente acabou virando amigo. E pra mim ele tá nesse lugar de amigo. E ele falou assim: então, mas eu gostei de transar com você. A gente pode transar de novo? Ele falou com essa clareza. E eu achei tão legal poder ouvir isso e poder falar: não, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de ir e vir em qualquer relação. Com estranhos, com gente que você não tem tanta intimidade, com quem você é casada há 30 anos. A gente tem que exercitar não perder a autonomia. E isso para a mulher dói perder a autonomia, mas dói mais ainda falar, ai meu Deus, eu vou magoar o outro, eu vou deixar o outro se sentir desconfortável. É sobre isso. E como que é para a mulher sair do papel da mulher boazinha, dedicada, leal, porque a culpa é do homem. O homem que quer muito mais do que a gente é super de boa. Não. E se você também Sim. puder descobrir, e se você também se permitir ter dúvida, eu fui abrindo demais, né? Porque esse tema ele é muito legal. Mas você me coloca de Uhum. volta. Não, mas eu acho que é isso. É um medo de desejar, é um pouco até o que você trouxe da sua história, né? Porque é isso. O outro gosta, homem gosta mais de sexo que mulher. Eu escuto isso direto. Ah, e ele gosta mais do que eu. Mas não é porque ele pede o que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. E muitas vezes você nem quer fazer desse jeito. É muito triste, você nem gosta disso. Só que você faz. E aí é claro que você não gosta do sexo que você faz, porque você não tá lá, o seu desejo não tá lá, o seu prazer não tá lá. Exatamente. A gente performa. E eu acho que é bom Performa. para a mulher se descondicionar do olhar do outro. E sim, às vezes essas relações plurais, elas te permitem se revisitar com outros olhos. A gente, às vezes, eu até estava pensando em gravar um podcast sobre isso. Às vezes a gente é mais livre com um estranho, com alguém que não nos conhece. Às vezes eu precisei, assim, tipo, estar com outras pessoas para lembrar como eu gemo. Porque eu me condicionei em um padrão que eu acho que o outro gosta, né? Então a gente precisa estar num contexto, às vezes, neutro. Não tô falando que precisa ser sexo, né? Alguém que Sim. não te conhece para ver como ela te vê e você se expande a partir daquele olhar e falar: é mesmo, eu sou assim, é mesmo, eu sou engraçada. Não é? A gente precisa desse olhar do outro sempre. A gente nasceu para viver comunidade, mesmo que não vá para uma relação sexual.
Total. Eu percebo isso, mas pra mim é uma linha contrária. Eu sempre tive muito essa pose da bad girl, assim, então sempre foi meio assim, e eu percebia que eu não me permitia, às vezes, ser mais legal ou mais carinhosa. E é engraçado que nesses últimos dates que eu tive, eu consegui, assim, mandar mensagem e falar: gostei muito de te ver, foi muito legal, foi muito bom. Imagina que eu faria isso e desceria do meu pedestal antigamente. Você que tem que falar que você amou sair comigo, né? Rainha do mundo. Então, é curioso, porque às vezes até aí. E eu percebo que gente que me conhece mais tempo e outras relações sempre me colocavam nesse lugar. Nossa, mas você, mas nananã. Como se, ai, mas você falou pra ele que você gostou, sabe assim? Isso, o tempo todo. E daí sim, eu falei, eu não tô falando pra ele que eu quero casar com ele, eu não tô falando pra ele que eu quero ficar com ele pra sempre. Eu tô simplesmente falando, cara, foi muito legal que a gente saiu. Por que não, sabe? A gente tem que exercitar isso, porque não tá só nesse exemplo que você deu. Tá, eu tô tendo intimidade com alguém e eu preciso falar. E pra mulher normalmente dói muito, assim, a gente nasceu pra foi criada pra performar. Então a gente precisa sair desse lugar que é confortável. Dói, mas ele é super confortável. E começou a incomodar, fala. Tô me sentindo bem? Fala também. Parece que a gente fica super exposta, porque a gente tá numa sociedade sempre pra servir. Ainda que você, como a bad girl, tivesse supostamente mais liberdade, ao mesmo tempo você também Não estava tinha. servindo. Eu acho que ao mesmo tempo tá servindo a uma fantasia de alimentar um desejo do outro, um mistério, de se manter como objeto de desejo. Então a gente é livre de fato quando a gente pode ser vulnerável pro sim ou pro não, né? E a gente tem que começar a impor isso nas nossas relações, porque, tá, vamos lá, estamos ouvindo esse podcast. E falar, é verdade, tá bom, vou começar a fazer isso. Mas e as amizades que você já tem? Os relacionamentos que você já tem? Tem que começar a treinar. Tô desconfortável. Não sei por quê, mas tô um pouco desconfortável. Tudo bem se eu não for? Tudo bem se você mudar? É muito, é muito assim, aprisionante, né? A gente viver só sorrindo ou fingindo ou se podando. Eu acho que a maior liberdade é essa, não é com quantas pessoas você vai sair. Mas é fala, Com só certeza. fala. Sim. Eu até gravei um stories hoje. Vou aproveitar que aqui a gente tem mais tempo, vou aprofundar. Eu tive um date, a gente saiu 2 vezes, foi super legal. Mas a gente já tinha, eu sou muito clara, sou aberta com isso, a gente já tinha conversado desejos, fetiches, fantasias. Ele tem a brisa do homenagem, eu não tenho. É uma coisa que, pra mim, eu não gosto. Nunca vai rolar? Sei. Talvez em algum contexto, em algum momento. Mas assim, vamos combinar, vamos. Não, não, pra mim não vai por aí. Isso já tinha sido falado, combinado, esclarecido. Aí ele já tinha feito uma graça que eu já tinha cortado. E esse fim de semana eu fui fazer piquenique com a minha melhor amiga. Postei um stories meu e dela, tinha zero contexto para qualquer tipo de comentário. De qualquer jeito já teria zero contexto, porque a gente já tinha combinado. E eu ia sair com ele depois. E aí eu fiz uma surpresa para ela, eu levei ela para comer um piquenique, era aniversário dela. E ele falou: achei que a surpresa ia ser eu. E daí eu falei: mas a gente já não combinou que não ia ter esse tipo de comentário? Eu não gostei. E ele riu. Ele falou, hahaha, daí, mas daí me irritou, né? Daí eu falei, não foi engraçado e eu não quero que tenha esse tipo de comentário. E daí ele falou, então acho melhor a gente sair outro dia. Eu falei, não, querido, a gente não vai sair nunca mais. Mas assim, é isso, né? É você conseguir falar e mesmo que chegue numa situação chata e extrema como foi essa, sustentar esse desconforto. Porque vai ter essa reação do masculino às vezes. Às vezes não vai ser, ele não vai ser legal, compreensivo, fofo. E paciência. Porque você também quer se relacionar com uma pessoa dessas? Isso, no fim, é o começo da lógica da cultura do estupro. Então, assim, a gente precisa também bancar esse lugar de ser desagradável e de ser desconfortável, menos e mais, né? Nossa, Vitória, você falou tudo. Isso é o começo da lógica da cultura do estupro. Essas piadinhas normalizadas, essas indiretas que ele deu, isso é sério pra caramba. Mas pra gente ser livre, a gente tem que passar por tantas camadas, né? Que não é ficar enlouquecida galopando em alguém, é simplesmente sustentar o desconforto. Eu acho que é o primeiro grande portal, que é de, É. sim, eu vou falar, mas nem sempre vão me entender, nem sempre vão concordar, nem todo mundo vai ficar. E parece desconfortável, dá um
dá, eu sinto até hoje, mas também é viciante, porque dá uma coisa tão gostosa no peito. A gente começa a gostar mais de si, a gente vai se sentindo maior, não tem caminho melhor que esse. Mas, para isso, a gente tem que treinar o tempo todo checar. Peraí, é um sim inteiro? Se é 90%, 99% não é. Se tem um pezinho atrás, não é. A gente tem que treinar a fazer as coisas ser um sim inteiro. E também, se não sabe dizer, você falou pra ele, ó, pra mim, pode ser que no futuro não seja, mas pra mim não faz sentido. Agora você deu argumentos. Às vezes a gente não tem argumento, é só o corpo falando. E daí a gente Uhum. passa por cima disso. Porque quer justificar, convencer o outro de que a gente não é louca. Então, assim, tá desconfortável, não precisa fazer sentido. Você pode falar, olha, não sei elaborar ainda, não sei porquê, mas pra mim não faz sentido. Não sei porquê, mas me deixa desconfortável. Ah, mas me deixa desconfortável. A gente pode não falar sobre isso? Não é algo que faz sentido pra mim agora. Acho que isso é um caminho, né? A gente ainda não consegue sustentar um argumento ou desejo. É um caminho. Não precisa provar pro outro o que você quer ou não quer. Mas que maravilhoso que você fez isso. E é bom que isso já é um filtro, né? Se a pessoa já fica. Tipo, não tem nada a ver com você. Porque eu fiquei até conversei com a minha melhor amiga. Ele já tinha feito um comentário lá no começo que eu não tinha gostado, mas falei, tá, entra naquela coisa, né? Não vou ser chata, tudo bem, Uhum. benefício da dúvida, É, pipipipopopó. Acho que tudo bem, porque também às vezes eu me pego muito militando o essa tempo coisa, todo? um ato falho. Ah, sim. Eu não milito, mas assim, um ato falho, uma piadinha. Não gostei, acho que pode significar Eu isso. também. Mas eu não sou analista da pessoa e eu tô aqui, calma lá, né? Sim. Tudo bem, vamos deixar as coisas se desenrolarem. Mas assim, depois disso, eu não quero sair com alguém assim, eu não quero me colocar nesse lugar. E eu acho que falta muito isso. A mulher, ela fica nesse lugar pensando, mas e se ele não quiser mais ficar comigo? E se ele não gostar mais de mim? Mas você gosta dele? Você quer estar com ele depois disso? Porque a gente esquece de se questionar sobre o nosso próprio desejo, né? Muito. Porque a gente sente que tem valor se o outro deseja. Tanto que quem nunca não sofreu horrores por levar fora de um feio que você nem tava afim. Então, a gente sente. Às vezes a pessoa você tava assim, ah, não tá nem aí. E ela começa a te ignorar, a gente sente. Dói. A gente foi condicionado a ver que tem valor a partir do desejo do outro. Então, assim, o fato de ser desconfortável só é um condicionamento. Não quer dizer que isso seja real. Eu acho que a gente deve se perguntar: eu gosto de quem eu sou quando eu tô com essa pessoa? Uhum. Isso ajuda a ser um norte melhor. Concordo. E você falou uma coisa muito boa, acho que num dos últimos episódios que eu escutei, que é se preencher da própria vida, né? Acho que você estava viajando e você estava vivendo tanto que, ok, algumas coisinhas pegaram, mas você não tinha tempo de parar e ficar se preocupando com isso. E eu acho que falta isso, né? É a gente se preencher da nossa própria vida. Eu atendo uma cliente que passa muito por esse lugar. É como se existisse essa idealização que a liberdade dela tá na liberdade sexual, em poder transar com outras pessoas ou qualquer coisa assim, mas na verdade a liberdade dela estava em poder cantar, dançar, se expressar. Então, falta muito esse lugar de onde eu posso ser esse meu eu mais expansivo, mais introspectivo, em que relação eu sinto que eu tenho mais isso ou mais aquilo, para além, né, do sexo ou para além daquilo que já está dado, que já está posto. Sim. E eu entendo que é triste, por um lado, a gente não ter muito essas referências, mas por outro, olha que Uhum. gostoso, vamos descobrir, vamos testar, pode tudo. Eu fiquei quase 2 meses fora, foi a primeira vez que eu passei tanto tempo longe do meu parceiro. No começo do nosso relacionamento, eu me comparava com todas as mulheres. Todas. Eu ficava obcecada, com ciúme, não conseguia ficar longe, achava que ele ia me trair, enfim. Nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. E eu me apaixonei por alguém lá fora. E essa pessoa queria passar muito tempo comigo. E aconteceu uma coisa que eu falei, vem, mas eu tenho só 1 hora. Eu não tinha que trabalhar. Ele foi embora e eu fiquei pintando. Eu não tava nem com um nem com o outro. Eu tava tão feliz sozinha, eu tava tão feliz pintando. Só que a gente precisa aprender quais são os nossos prazeres. A gente deixa de ser criança, deixa de explorar os hobbies, outros prazeres, qualquer coisa que te potencialize ao estar sozinha. E eu percebi que não é que eu tava protegida porque eu tava contra o boy. Na maioria das vezes eu tava escolhendo ficar sozinha
Isso estava sendo tão encantador, porque não tinha que fazer janta para ele, ou esperar porque logo ele volta do trabalho, então a gente tem que ver série junto. Foi uma licença poética que eu tive para desbravar os meus próprios caminhos, e eu vi que era tão gostoso viver em mim que as expectativas sobre o outro pararam de me machucar. A gente precisa fazer isso, não importa o modelo de relação. É isso, né? Eu acho que é preservar também essa nossa relação com a gente mesma. Claro, não é uma lógica do amor próprio, tóxico, se ame, porque senão ninguém vai te amar, nem nada disso. Mas a gente precisa ocupar esse lugar onde eu tenho uma boa relação comigo, e aí eu tenho boas relações com outras pessoas, porque uma coisa não anula a outra. Mas esse espaço que vai ser só o meu espaço, né? Eu tô pintando para mim porque eu gosto, não porque eu vou vender esse quadro, não porque eu vou dar ele de presente para alguém. Pode ser que fique uma merda no final, mas eu tô pintando porque eu gosto. Ficou mesmo. Eu tava pintando 2 galinhas fumando numa mesa de bar, porque eu queria dar de presente pra mulher que eu tava hospedada, ela gostava de galinha, ficou uma coisa assustadora. Mas o processo, né? A gente se apaixona pelo Uhum. processo. E só que qual que é o lugar da mulher onde ela se sente valiosa e poderosa se ela não tá sendo desejada, não tá servindo? Uhum. Então a gente só orbita entre esses 2 lugares. A gente precisa encontrar outro, senão a gente sempre vai ter um dono. Não importa quão livre a gente acha que é. Tá. É isso. E no fim a gente volta para essa coisa da lógica do poder, né? Um cliente me perguntou hoje de manhã sobre as relações monogâmicas e não monogâmicas, que na não monogamia tudo é muito mais livre. Mas não é só sobre isso, é muito mais sobre a forma como a gente se relaciona. Então, assim, você consegue genuinamente perceber, tô com ciúmes ou fiquei chateada, e expressar isso ao invés de ter algum movimento de mini vingancinha. Porque essa mini vingancinha, ela é aquela coisa, então vou sair com outra pessoa, ou então é a punição do silêncio. Então agora eu vou ficar um pouco estranha para ele entender que ele fez algo de errado. Isso vem da monogamia e na não monogamia. Ele chegou 5 minutos mais tarde, eu não gostei, então agora eu ignoro ele por meia hora. Gente, o problema tá nessa lógica, nessa dinâmica. E essa dinâmica, gente, você pode ser um casal mais monogâmico do mundo, assim. Sei lá, a pessoa não lavou a louça na hora que você queria. Você já faz a mini vingancinha. Você começa É. a ver a série antes de comentar, vem ver junto. Ai, mas você não. E a gente não fala. Então, é muito fácil a gente entrar no jogo de poder e ficar sendo passivo-agressivo. A gente faz isso em todo. A gente faz isso com as nossas mães. Quando começa a criar aquela coisa de se entender como indivíduo, a gente faz. Infelizmente, eu faço isso sem querer, querendo, até hoje, com minha mãe um pouquinho. A gente faz, às vezes, com relações Sim. de amizade. A gente faz na monogamia pra caramba. Eu acho que a não monogamia, depois que a gente vai passando esse primeiro momento de um medo e de uma competição, a gente abaixa a bola. Eu acho que é uma grande lição de humildade de falar assim: realmente, o outro vai me frustrar. E não falo isso com amargura. Mas assim, o outro nunca vai ser um espelho do que eu quero. E quando eu aceito isso, eu consigo ver a beleza de quem ele é de fato. E a gente fica menos rígido. Eu vou dar um exemplo que eu acho que cabe aí, sabe? Que pra mim foi uma das coisas que me ajudou no começo, assim, da não monogamia. No começo eu tinha todas as regras do mundo. E eu lembrava e falava, não, peraí, ó, e tem outra coisa. E eu achava que aquilo me fazia me sentir segura. Mas quanto mais regra eu colocava, mais eu ficava checando se ele estava agindo certo. Então a monogamia, eu acho que é um lugar onde a gente já tem todas as projeções. Que você aprendeu, que você viu nas novelas, você viu na Sessão da Tarde. E você tá o tempo todo checando. Ah, a pessoa não cumpriu? Pé. Eu vou fazer cara feia. Eu vou falar nada não. Sabe? Vou comer uma coisa gostosa sem ele. A gente faz isso. E isso é violento. Sair com uma outra pessoa que eventualmente vai te enriquecer, sei lá, às vezes eu acho que o meu parceiro, ao estar com outra mulher, a gente está no lugar de uma não monogamia política, que não é o lugar de objetificação. A busca é essa. Ele vai aprender mais a ser um homem melhor. Ele vai aprender a me tratar melhor. Entende? Eu acho que Super. essa coisa do controle só traz mais poder e mais violência para as relações. Então, você falou uma palavra que acho que tem sido a lição do momento para mim, que é essa questão da humildade, né? É a gente se colocar numa posição de humildade, acho que perante a vida mesmo, porque
a gente cria várias ilusões e fantasias, mas a verdade é que o outro pode ir embora a qualquer momento e você também. Então, para começar, acho que a gente cria 1000 regras achando que a gente vai se prevenir de alguma coisa, mas não vai se prevenir. Isso não resolve. Pode ficar, mas não pode dormir. Pode beijar, mas não pode transar. Pode sair 3 vezes, mas 4 não. Não funciona. Não funciona. E Se quando você se apaixona, às envolve. vezes, no olhar aqui, ó, já era. Não, e quando a gente coloca regra, o desejo ele existe também por conta da transgressão, né? A gente Claro. gosta de burlar, assim. É, vou dar um exemplo, assim, meio íntimo, mas no começo dessa não monogamia, o meu parceiro ele se envolveu com alguém que não coloquei uma regra, mas ele sabia que era a coisa que mais possivelmente me machucaria. E depois de um tempo, ele viveu, construiu, aprendeu, e ele falou: eu acho que inconscientemente eu queria testar se de fato eu era livre. Tipo, eu sou livre? Então o desejo dele guiou ele para um lugar que poderia ser uma proibição. Entende? Então, assim, são muitas questões. Mas sobre a humildade, eu acho que amar, seja qual for o modelo, é uma lição de humildade. Você não vai entender o outro por completo. Nunca. Nem a sua mãe. Ela nunca vai te entender por completo. É aceitar que tem coisas que você não precisa saber. E se você soubesse, você não concordaria. E às vezes não é sobre relação. É como a pessoa está lidando com dinheiro. É o conselho que deu para um amigo. A gente não pode querer ter um refém e sim ter um amor. Mas sobre Com as certeza. regras, é uma coisa que as pessoas mais me perguntam, né? E eu super entendo, porque as mesmas coisas que eu falava para os outros. Quando eu olhava meio curiosa e fascinada, mas ao mesmo tempo, Deus me livre! Que Deus me proteja disso, porque eu morreria. Eu pensava isso mesmo. Primeiro, não é pra mim não. Mas a pergunta que eu mais ouço é, mas e se ele se apaixonar? Você não tem medo dele se apaixonar? Gente, ele vai se apaixonar. Ele está apaixonado agora. Não tem como. A paixão é uma química que vai acontecer para fazer a gente se manter interessado um no outro. Depois que vai se consolidar, seja lá o que for. Dizem que a paixão é quando o outro cabe na sua fantasia. Gente, se eu sair, entrar no metrô, ver um cara bonito lendo um livro, eu já vou me apaixonar. Agora, o Total. amor é quanto a pessoa cabe na sua realidade. Mas a não monogamia é entender que nada disso é uma competição a você. E eu acho que é muito isso, assim, até esse lugar da humildade de você não vai ser sempre o desejo do outro, você não vai ser sempre a paixão do outro. E às vezes não é outra pessoa, é o futebol com os amigos, sei lá, é a família, é outra coisa. É óbvio, precisa, né, ter um equilíbrio, ter espaço para todo mundo. Acho que o maior desafio é esse, como que a gente vai fazer todo mundo se sentir amado, mesmo que existam faltas, como a gente vai lidar com isso. E também o quanto eu acho que as pessoas são maduras, é sobre a gente se relacionar com pessoas que estão um pouco mais amadurecidas nesse sentido. A pessoa ela vai ficar com você quando você está doente porque ela quer. Mesmo que ela pudesse ter um date interessante naquele dia, cuidar de você pode ser mais importante. Vão ter momentos que sim, momentos que não vai estar sempre presente, mas é sobre isso, né? Não é, nossa, agora que pode fazer tudo, eu vou fazer tudo, não existe mais cuidado, não existe mais nada. O outro tem que querer genuinamente cuidar e você também, mesmo que isso não signifique cuidar o tempo todo. E aí eu acho que passa por esse lugar, é esse equilíbrio mesmo entre o dar e o receber e saber que sim, nem sempre a pessoa vai querer você ou vai poder estar lá para você, mas sim, ela quer estar lá para você e ela pode estar lá para você. Eu acho que uma coisa que nos protege, e é empolgante, depois você vê que é empolgante, sabe? Não é menos amor, é mais. E não quer dizer É que mais. outra pessoa vai tirar o lugar que você tem com o seu parceiro já. Ao mesmo tempo, por exemplo, nessa viagem, eu passei uns perrengues meio sérios. E entrou num lugar, a gente tem a tendência de recorrer aos velhos vícios, né? Quer ver? Eu sabia que se eu pedisse, se eu escrevesse, ele ia me frustrar. Eu sabia, porque eu sei como ele age quando ele tá trabalhando. Então, mas eu fiquei tentada a ir lá só pra falar, tá vendo você? Aí eu falei, deixa eu pular esse ritual, que vai machucar todo mundo. E por que eu já não escrevo pra um grande amigo? Você pode ver isso pra mim? Claro, com prazer. E foi assim, ó. E o meu parceiro nem precisou ficar sabendo. A gente tem uma tendência, isso vem lá da infância, a se sentir visto quando inflige a culpa em alguém.
Então, eu queria ser cuidado, eu queria. Pé, mini vingancinha. Então, eu acho que a não monogamia Sim. te obriga a baixar sua bola e falar: peraí, você quer mostrar que você tem poder sobre essa pessoa? Ou você quer de fato ser ouvida por ela? Ela pode agora, ou ela também tem uma demanda. Que bom que eu tenho amigas. Que bom que eu tenho amigos. Que bom que não é só ele. E daí eu entro num outro lugar também, que eu defendo muito. Essa não monogamia política. Eu acho que não monogamia já é política, mas a gente tem que reforçar, porque as pessoas acham que é só putaria, né? É, Sim. de assim, gente, sexo eu amo, mas é superestimado. Então, tente sair com pessoas que sejam legais. Vai no museu com essa pessoa. Converse sobre outras coisas. Transe com pessoas que seja incrível, mas que se você precisar de uma carona para ir no postinho, ela também vá. Uhum. É sobre isso. Total. Eu tive essa conversa com a minha melhor amiga esse fim de semana, porque eu também tinha uma coisa que tinha um padrão de atração ali que era meio trauma bonding, e a gente se. Uau! E aí eu comecei a falar pra ela, eu percebi que eu não seria amiga de nenhum desses caras, porque se não tivesse essa química e essa atração sexual, eu ia achar o comportamento dele ridículo e nada a ver. E aí, hoje em dia, eu olho e eu penso, eu seria, antes de mais nada, a gente é amigo. Pode ser que a gente transe, não transe, continue transando, ou que você vire monogâmico, case com outra pessoa, tenha filho, a gente siga a nossa amizade. Por quê? Porque não é baseado no sexo. Mesmo que vão ter momentos onde a gente vai, sei lá, só uma relação que a gente vai transar só uma vez. A gente precisa estar segura como mulher, minimamente, de que aquela é uma pessoa decente. Óbvio, a gente não vai poder prever todas as possibilidades, nem entender tudo, às vezes a gente se engana, mas Uhum. muitas vezes a gente também nem olha para isso, porque tá tão envolvido na paixão, nananana. Essa é uma pessoa decente? É um ser humano, antes de mais nada? Que tipo de ser humano é esse ser humano nesse momento, né? Nossa, isso é super importante. E não é para ser moralista. Eu tenho que sair só com boas Não. pessoas. Mas, sim, pensando com certeza na nossa segurança, mas também tendo uma atenção ao fato de que aquilo que desperta nossos gatilhos ou nossa insegurança pode dar um tesãozinho. A gente chama de química, mas é um padrão que Super. pode ser mesmo autodestrutivo. E a gente tem a tendência a romantizar isso, mas a gente fica anos nisso. Cara, pode ter consequências, pode trazer sofrimento real. A gente merece ser bem comida, mas ser bem tratada. Uma coisa não anula a outra. E senão a gente fica nesse lugar Exato. também, né? De ou é o amor, ou é o cara que, nossa, mas ele me trata mal, mas o sexo é incrível. É lógico que é incrível. Porque você tá sedenta por aprovação. Isso não é tesão. É jogo de poder de novo, né? Exatamente! Não é nem química nem nada. Então tem isso. E, sabe, eu lembro de pessoas, quando eu era solteira mesmo, em momentos que eu tive sexo casual com alguém. Eu acho que na maioria das vezes que foi realmente memorável, o sexo foi incrível, foram com pessoas que eu me apaixonei por uma noite. Naquele recorte, naquele período de poucas semanas, eu sabia que era. Tô encantada, é incrível, essa pessoa me faz bem, mas eu entendo que a longo prazo somos muito diferentes. Muitas dessas pessoas eu fiquei amiga até hoje. Eu viajo cuidando da minha cachorra. Eu lembro de uma noite. Agora eu vou falar uma coisa bem íntima. Pode, né? Você fala bastante sobre coisas íntimas, é o seu À trabalho. vontade. Que bom. Eu adoro, É, amo. eu lembro, depois de ver amigo, era uma grande paixão platônica minha. Eu queria, sabe? Nossa, grande. Eu queria só dar pra ele, assim. E daí a gente teve uma noite. E o que mais me marcou foi que mesmo ele falou, ó, não quero namorar, não tô namorando, até hoje passou 15 anos e ele não namora mesmo. Eu lembro que a gente conversou muito. E ele segurou meu rosto e ele beijou as minhas pálpebras. Pra mim, isso foi o mais íntimo do que um possível anal giratório, seja lá o que isso for. Tem muitas Concordo. intimidades belíssimas que podem tocar a gente, que a gente pode explorar com alguém que é gente boa, sabe, que vai fazer bem, que pode ser um tesão também. E que a gente precisa entender que a gente pode ser desejada e muito bem tratada também. Muito. Isso que você falou é muito real e eu tenho uma base do Tantra, né, lá de trás. É tão simples quanto a gente começar olhando no olho um do outro, sabe? A gente acha que intimidade é sexo, mas
Intimidade começa muito antes e termina muito depois. Às vezes vai ser um olhar, às vezes vai ser uma fala, às vezes vai ser o que você falou, um movimento assim, que você vê que tem um cuidado, né? Que a pessoa tá te vendo, tá te sentindo ali. E isso daí a gente vai falar de outra coisa, porque brasileiro não sabe transar, né? Talvez Não no mundo como sabe. um todo. As pessoas são obcecadas por sexo e não sabem transar. Mulher, é verdade. Ó, e diga uma coisa. Fala que, é brasileiro, isso aqui, ele tem pegada. Gente, eu acho brasileiro que menos sabe transar. Porque é Também pode completamente ser. falocentrado. É bunda e buceta, é bunda e completamente. É muito importante a gente falar sobre isso. Uhum, Sexo é sim. muito mais do que a gente conhece. E precisa dar tempo de não ficar só performando a suposta virilidade. E descobrir o outro. Eu lembro. Posso entrar nesse tema? Que eu achei super interessante. Claro, claro, Eu vamos. vou ser sincera, eu acho que uma das experiências mais eróticas que eu tive foi com um amigo, foi uma paixão platônica para ambos, assim. E quando eu conheci ele estava se convertendo, se tornou muçulmano. E ele tá morando, sei lá onde, ele tá num desses países árabes, casou, tem vários filhos, sabe? Vai na. Esqueci o nome, não é sinagoga, é o outro, perdão. Você sabe, né? No templo deles. Sei, E ele sei. tava nessa transição de um certo conflito. E a gente se apaixonou. E a gente ficou muito próximo, de repente ele já não podia ficar tão próximo de mulheres, ou ficar sozinho com mulheres, ele estava sendo bem rigoroso. E eu lembro que uma vez eu fui cumprimentar ele com um abraço, ele fez assim, aquilo me doeu. Mas eu lembro que nos nossos últimos encontros, a gente só ficou conversando lado a lado, e ele fez algo que foi assim. "Ah!" Ele pegou na minha mão. E ele ficou alisando a minha mão. Não de forma erótica. Ele não podia, ele estava começando a não tocar mais mulheres. Aquilo foi. Eu nunca mais esqueci isso. Foi a experiência mais erótica, sabe? Que eu tive. E eu acho que a gente empobrece tanto quando fica só no falocentrado. Infelizmente, eu ouso dizer que as minhas melhores experiências sexuais foram com homens suíços, que são. Que eu morei lá um tempo, né? Que são vistos e não, são meio frios, eles não mostram muita emoção. Mas pra eles é absolutamente normal. Tá, tamo aqui, vamos brincar junto? As experiências que eu tive, não sei se foi coincidência, é, eles não gozaram e eu não gozei. A gente brincava o tempo todo. Fazia e parava, fazia e parava. E era tão legal isso. E daí isso entra no que as suas clientes falam, né? E que eu tenho muitas pessoas que falam também. E que eu também passo por isso. Se eu tenho que gozar, eu não gozo. Se o cara tá me, Uhum. me chupando, tipo, vai, eu quero que você goze. Acabou, acabou. Tem que ter despretensão. Será que é sobre gozar mesmo? Nem sobre isso, né? Essa ditadura do orgasmo, tipo, primeiro o pau tem que ficar duro e tem que estar duro do começo ao fim. Daí você tem que estar molhada e tem que estar molhado o tempo inteiro, senão tem alguma coisa de errado com você. Aí a gente precisa gozar todo mundo, senão não valeu a pena. E aí, em vez da gente brincar, relaxar, fez uma coisa engraçada, dá risada e continua e retoma. Não é fluido, não é mais uma dança, é uma performance mesmo. Gente, é uma performance. Os dois estão presos a isso, performando. É, Eu acho que ninguém transa de verdade. Eu ainda tô aprendendo. Eu ainda tô me sim. destituindo da performance. Mas é muito bom quando você vê gente que tá mais à vontade com. Vamos brincar, não precisa nada. Eu lembro que eu tive um date com um cara, a gente só conversou, não rolou nada. Mas ele falava dessa pressão que o homem tem no primeiro encontro, especialmente tem cara de pau duro. E ele falou que pra se dar esse espaço pra despretensão, ele já chegava falando assim: Ó, eu vou broxar. Mas brincando mesmo, não, não espere nada, Uhum. vamos só ficar de boa. Porque isso dá um espaço pra ele não ter que. Onde tá o nosso desejo se a gente não tem que nada? Exato. Exato. Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, que as pessoas realmente precisariam entender para poder começar a transar. Até porque, assim, vamos brincar de performar? Vamos, mas a gente está fazendo isso conscientemente. Não é aquela coisa inconsciente que a gente faz sem nem perceber que está fazendo. E é isso, é a gente poder trazer esse sexo para um lugar lúdico, de brincadeira. Uma das coisas mais eróticas que aconteceram comigo foi uma amiga que me deu um beijo no joelho de língua. E foi maravilhoso, assim. E eu falei, eu nunca achei que eu fosse gostar disso. Que isso, foi incrível. Gente, Então, coisas bobas, assim, sabe?
essa coisa do broxar é muito engraçado, né? Eu saí com um cara super fofo, assim, esses tempos atrás, e a gente tinha conversado sobre broxar enquanto a gente tava bebendo, e a gente foi transar, e ele broxou. Só que pra mim é super natural. Agimos, depois rolou, dele falou: Nossa, você foi tão legal, assim, você foi tão fofa, porque geralmente você sente aquele desconforto, a mulher já acha que é por causa dela, já cria uma situação. E ele falou: E eu saí com você, e assim, sei lá, né? Você é especialista no assunto, nervoso. E no fim você foi tão legal, achei que seria tão diferente. Daí eu falei, gente, é claro, eu não tô aqui com uma régua te julgando. Ai, fez isso, não fez isso. Foi para lá, não foi para cá. Porque no fim a gente tem essa sensação e as pessoas fazem isso mesmo, né? Ai, gemeu de tal jeito. Ai, fez não sei o que. Ai, demorou X tempo. Será que é sobre isso mesmo, sexo? Nossa, não é. E olha só, tem dois lados, pelo menos, disso que você falou, né? Essa cobrança de todos os lados. Primeiro, o homem, ele acha que ser viril é tá de pau duro, ele precisa. Isso é violento com as mulheres. Isso é violento. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o meu parceiro já me falou isso muitas vezes, dele ter saído com mulheres que, tipo assim, eu quero meter. E aí, vamos lá. Mas eu também acho que isso é um resquício dessa cultura machista, porque para se performar poderosa tem que mostrar muito desejante. Sabe? Tá todo mundo performando uma coisa, uma armadilha, e a gente tem que bancar não ser compreendido, ser vulnerável. Sim, às vezes você é mal interpretado, alguém pode falar alguma coisa. É por isso que a gente tem que sair com gente que é gente boa. A gente tá muito vulnerável. E eu acho que é tão mais gostoso quando não tem obrigação, nem da penetração. Quando eu me separei, eu tava um pouco traumatizada. Eu imagino que você deve atender pessoas assim. Às vezes a mulher passa por relações que não são saudáveis, ela fica com trauma da questão fálica, né? Fica meio assim, muitas vezes até sai com mulheres, eu comecei a sair com meninas pra ficar mais de boa. E o primeiro cara que eu saí depois do meu divórcio foi um cara que tinha problema de ereção. Ele sofria com isso, com certeza. Pra mim foi o céu. Foi o céu. Não que o sofrimento dele me trouxesse prazer, Sim. mas para mim era tão incrível assim. Eu não vou me machucar, eu não vou precisar ter a obrigação de estar pronta, de estar molhada. Pode rolar, pode não rolar, se ela só um pouquinho. Mão, língua e pele, tudo. Pra mim era o máximo. É o que eu mais me importo, sabe? Na prática, muitas vezes, um demais dá prazer. O resto é performance. Total. E o momento da penetração, ele pode chegar, mas a gente quer acelerar tanto isso, essa pressa toda, que você não tem noção a quantidade de mulheres que eu escuto que no começo dói um pouquinho, mas é normal. Tipo, não é normal. A gente não pode pensar isso. Várias. Não, dói um pouquinho no começo, ele já sabe, mas depois vai, é normal. É porque você está sendo penetrada antes de estar pronta para ser penetrada. É uma violência mesmo. E a gente normaliza essa violência, como se tudo bem, fizesse parte. É assim, não é assim. Eu gosto muito Então, isso também. Eu já normalizei muito essa violência. Porque às vezes você acha que não vai ser compreendida, o cara vai achar que o problema é você, que aquela coisa, né? Se eu não fizer, outras mulheres vão fazer, então deixa eu dar pra ele. Mas a gente precisa muito conversar, reeducar esses homens. Eles vão ser reeducados sim por nós também. Não é entre si. Eles tiveram essas referências do pornô. A gente vê na mídia, né? O casal se beija loucamente e já tá tirando a roupa. Isso não existe. O casal goza junto. Isso não existe. A gente precisa ensinar o cara a segurar a ondinha dele. E é frustrante sim, mas não tem outro caminho, porque eles estão precisando aprender a transar. Caramba, é muito total. frustrante isso, né? E violento. É. E a gente se permitir também. E eu percebo que, por outro lado, também para não ficar só com esse viés, tem uma violência enorme das mulheres. Eu já escutei de mulheres que o cara broxou e ela falou: Não acredito que você broxou aqui comigo. Não é possível. Gente, isso também é super agressivo e violento. Então falta humanizar. Falta a gente trazer esse aspecto humano. Sim, que a mulher Se tá reproduz o doendo, não machismo tá? também. Reproduz Eu ouvi falar muito. isso de muitos amigos e do meu parceiro também. Da mulher que envergonhou É. ele, então ele chega lá, não posso passar vergonha. Não é nem que ele quer comer, ele não quer passar vergonha.
É foda. E daí tá todo mundo compactuando com uma violência, sabe? Mulheres também reproduzindo o machismo. Dá preguiça, mas pode ser muito gostoso. A gente vai ter que entender que a gente tá aprendendo a transar e a gente vai ter que ensinar os outros a transar sim. Porque ninguém tá Sim, sabendo o que fazer. sim. E às vezes é só a gente se abrir para a experiência e pensar, o que que eu tô a fim de fazer agora? O que eu tô sentindo, né? Eu quero ir mais devagar, eu quero ir mais rápido, preciso de uma pausa ou não? Eu quero fazer uma piada, não sei, às vezes aí começam a surgir coisas, né? Aí começam a surgir coisas. Eu gosto muito do BDSM porque eu acho que traz a gente para esse lugar de que, ok, vamos explorar. É um sexo que ele não é genital, né? A gente vai ter as nossas dinâmicas. E às vezes você vai ser só amarrada, às vezes vai ser só uma sessão de spanking, às vezes vai ser uma humilhação, não sei, né? Mas assim, será que é sobre sexo? Será que é sobre gozar? Será que não é sobre outras coisas também? Adorei que você falou isso. Porque. Vamos ser amiga? A gente tem muito a Vamos. ver, eu tô adorando isso. Eu tive Sim, algumas experiências com o Shibari e foi uma é muito coisa maravilhoso. transformadora pra minha vida e pra minha sexualidade. Não teve penetração, não teve beijo, mas foi assim. E daí, realmente, a gente precisa aprender a brincar. E voltando, linkando com o tema da não monogamia, esses dias meu parceiro falou isso. Vamos tentar ver o sexo como uma brincadeira de adulto. Eu vou brincar com uma pessoa, sabe? Isso parece menos uma hostilidade, uma agressão, uma competição. É brincar. Porém, tem uma questão que, ó, eu sou terapeuta. Eu falo profundamente sobre as coisas. Eu treinei muito na minha vida a ser direta. As pessoas falam, você é direta demais. E eu, no sexo, com meu parceiro ou com outras pessoas, eu morro de vergonha de falar. Eu falo, mas vem uma coisa assim, sabe? Ai, Sei. pronto, falei. Sabe? Porque eu fui condicionada a performar, fingir, a jogar o cabelo, a gemer que nem a menina do pornô. E pra eu ser real, não é natural. Então a gente tem que entender, quem tá ouvindo, que assim, é normal que vai dar um. Não quer dizer que é só chegar e fazer, mas é um exercício que é muito recompensador, que fica cada vez mais fácil, porque você adquire um orgulho tão grande de si também, e daí a pessoa vai ficar mais à vontade. No fundo, eu acho que uma relação boa, sexual, a última pessoa com que eu estive, ela perguntou assim, não foi tão legal, porque a gente não tava solto, e ele perguntou assim pra mim, faltou alguma coisa? Como se eu fosse um check, né? Eu entendo que ele tentou ser educado, gente. Daí eu falei, não é sobre isso. Eu falei, acho que o que faltou é eu me sentir mais à vontade. Quando a gente tá à vontade, a gente vira bicho. A gente fala a mesma É, língua, a gente flui. É uma dança. Não é assim, faltou essa coreografia. Não é sobre isso. É sobre a combinação que acontece só na hora e sempre vai ser única. total. Isso funciona para tanta coisa, né? Quando a gente vai, sei lá, falar em público, até entrar num atendimento ou numa reunião, se você está preocupado em performar, se você acha que você precisa ser alguma coisa, que as pessoas esperam alguma coisa de você, você trava, a gente comete um erro e já fica desesperado. Se a gente flui e vai, seja o que tiver que ser, entendeu? E se não estiver rolando, que a gente possa virar e falar, putz, não tá rolando. Vamos fazer outra coisa? Vamos, sei lá. Tudo bem, né? Eu acho que é normalizar esse lugar de vamos ver o que acontece, vamos ser a gente. Sim, e ter um prazer nisso, assim, tipo, um olhar de brincadeira, de curiosidade. Porque o que acontece Exato. muito às vezes a pessoa ela precisa beber para entrar nesse estado, Uhum, ou fumar para entrar sim, nesse estado. Legal, pode ser mais fácil, mas se a gente só consegue acessar esse lugar assim, a concordo. gente não consegue ser livre. Então a gente tem que treinar, entrar nesse estado de brincadeira e de jogo com o outro. Por isso tem que ser alguém que você possa brincar, que você possa sentir à vontade. Não é muito legal você tá no meio de uma relação sexual com alguém e você se rir no meio? É muito legal isso. Não tem liberdade maior ou intimidade maior, eu acho. Total, é sobre isso. Ou até de poder falar com naturalidade, né? Putz, isso eu não gostei. Não faz de novo. É. Mas não de um jeito que corta o clima e acabou ali. Porque às vezes você fala, não gostei, nossa, é o fim do mundo.
Não, às vezes vai ser leve, vai ser fluido. A gente vai dar risada e vai seguir. Eu tô meio assim, pensa, se eu falo ou se eu não falo. Fala. É porque no Depois eu meu corto podcast qualquer eu coisa. tenho, né? Eu tenho mais cuidado, assim, se você fala. Mas aí eu tô entrando numa outra questão que a gente pode explorar com um significado ou não. Mas vem na minha Tá. cabeça, nessa coisa do check e do homenagem. Tem isso, né? Muita gente, já fez. As pessoas perguntam isso, você já fez? Você já fez? E eu acho, eu tenho um ranço, sempre tive um ranço de homenagem. Eu acho que nenhum homem merece a atenção de duas mulheres. E Sim, por melhor que seja o homem, eu não acho que ele vai conseguir concordo. contemplar, e não tô falando nem de transar, assim, de dar atenção, de troca. Eu acho que homenagem é uma experiência muito pobre, porque ela não tem uma troca, ela tem uma performance, assim, Concordo. né? Eu tive uma experiência, assim, só pelo check, mas foi com duas mulheres. Eu pensei, mulheres, beleza. Mas ainda assim, eu acho que nessa experiência que a gente acha que é a mais livre, às vezes é menos livre. Eu suponho que deve ser assim também com suruba. Ou com coisa que envolve muita gente. Tem menos escuta. Não dá tempo pra ter escuta. Você não tá Exato. olhando, você não tá sentindo a respiração, o ritmo da pessoa. Você tá assim, ai, onde eu ponho mesmo agora? O que eu faço? Então, é uma performance que é uma fantasia de liberdade que, na verdade, você se entrega menos. E eu acho que fica mais difícil falar o que gosta, o que não gosta, ou conduzir. Então, eu acho que isso me faz crer que quanto mais a gente acha que está sendo livre, mais talvez a gente esteja performando. E menos esteja sendo real de fato. Nossa, você descreveu assim o que eu penso e o meu caminho, porque eu fiz tudo isso, trabalhei num bar em Amsterdã, então assim, Uhum. fiz tudo que eu quis, experimentei de diversas formas, só que é um sexo empobrecido, né? É um sexo muito empobrecido. E a minha analista me falou uma coisa que me pegou horrores, que ela é lacaniana, né? Ela me dá tipo assim, tapas na cara. Essa é a sexualidade do bebê que só se relaciona com partes, né? Você não tá se relacionando com um ser inteiro. E aí eu Uhum. falei, nossa, é isso. São coisas muito. É superfície, é pobre mesmo. Pobre nesse sentido de que, cara, é pela bagunça, é pelo fetiche, pelo. Só que você não tá ali sentindo, você não tá ali conectado. Já é difícil conectar duas pessoas. Imagina um Nossa, monte. bateu forte em mim. Você tá se relacionando com partes. E É, quando a gente vê, nossa, é muito ridículo. É muito ridículo a gente se colocar nesse cenário pra sentir. Você sente menos, você faz menos, você toca menos. Parece que é mais, mas não é. É só fantasia. E às vezes a gente acha que é livre ficando preso a fantasias, né? De liberdade. Olha que doido isso. total. E para mim foi uma super desconstrução, porque chegou uma hora que eu não queria mais isso. E aí eu comecei a pensar: será que eu tô ficando careta? Será que eu sou menos livre? Mas tudo bem, vou respeitar meu desejo. E aí eu fui entendendo que não. Eu fui entendendo que isso não é liberdade, né? Ou não necessariamente é liberdade. Porque, cara, às vezes e o sexo, para mim, é um momento da gente se sentir, da gente se aprofundar, da gente se conectar. Esse sexo superficial, ele deixa você se sentindo meio vazio, às vezes sujo, usado, porque não tem troca, as pessoas não estão ouvindo, às vezes você fala um não, a pessoa não entende, às vezes tem aquele micromovimento Uhum. que não. É um desencaixe, sei É um lá. desencontro constante. E olha É, que a experiência que eu tive foi com mulheres, que a gente supõe que vai ter mais escuta, não é uma coisa falocentrada, mas ainda assim não tem escuta. É, eu acho que um exemplo, né, de quando eu costumeiramente me sinto mais livre é quando o homem não se sente intimidado se eu quero me masturbar e ele me deixa ser eu e celebra uhum, aquilo. E não é sobre a quantidade de coisas que você tá fazendo, né? A verdade é o uhum, contrário, você deixa o outro ser o outro. E tá lá, e partilhar isso. total. Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim. Até porque, assim, eu ando com meu kit Lube vibrador na minha bolsa, né? E aí, às vezes, eu vejo, né, que eu falo do vibrador e a pessoa se assusta. E às vezes eu vejo que existe uma abertura. E é tão legal quando existe essa abertura, porque,
cara, é melhor pra mim, pra você, a gente vai aproveitando juntos, é um caminho. E eu acho que é a questão do se masturbar junto também, até porque tem uma questão anatômica, né, de encaixe. É. Muitas poucas mulheres vão gozar na penetração, menos de 30%, é muito pouco. Então, assim, por que também não a gente poder se explorar, se tocar e fazer o que dá vontade na hora, né? E tirar o homem desse lugar de obrigação. Eu acho muito sexy o homem que não se sente intimidado, que acha legal, sabe? A Uhum. mulher se masturbar. Eu acho que isso é uma Total. coisa pirocuda do caralho, sabe? É, Porque é a real segurança. então, senão, de novo, você estragou a minha performance. Não entra a troca aí. Isso é muito legal. Essa liberdade, eu acho que ela é mais erótica do que qualquer outra coisa. Isso que você falou, né? Olha só quem a gente tá perdendo. Dá lambida no joelho. Um amigo outro dia falou, eu não tinha passado por isso, da menina que lambeu o sovaco dele. Hum. E daí eu falei, gente, eu quero saber o que que é isso. A gente perde tanto tempo nos genitais, tanta coisa legal pra sentir, sem performar, né? Quem é a gente? Qual é o nosso desejo se é sem performance? A gente não sabe. É, é. É muito louco isso. E eu acho que quanto mais a gente aprende a ver um pouquinho além, mas a gente percebe isso que você falou. Essa performance, ela demonstra muito mais insegurança do que qualquer outra coisa. Você tá lá achando que você é o foda, só que se é uma pessoa um pouquinho mais, ela vai perceber que não é. Porque não é. Porque a real segurança é poder deixar ela se masturbar e achar muito legal. Ou o cara que falou pra mim, eu achei isso muito legal. Eu brochei porque eu me senti meio intimidado com isso. Pra você poder falar isso no primeiro date pra pessoa, é porque você é muito seguro. Senão você não fala, Nossa, é senão você finge que verdade. é porque você é gostosa demais. Nossa, muito pior. Eu achei super bonito ele ser vulnerável. É uma coisa que É, dá vontade de você estar mais junto da pessoa do que a pessoa que tá exato. performando. É tipo o cara que transa se olhando no espelho, né? Sim. É, total. Ai, eu amei muito. A gente até passou um pouquinho. Vamos ser amiga mesmo? Vamos, a gente tem tudo a ver. Vamos se falar, depois me escreve mesmo. Vamos marcar um café. Esse tema ele é muito amplo, dá Combinado. vontade de ficar falando, 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 falando. Sim, eu poderia ficar aqui por muito, muito, muito tempo. Eu amei. Muito obrigada por ter aceitado o meu Eu convite, por também. ter ficado comigo, por essa abertura. Foi Obrigada, uma incrível. delícia conversar com você. Depois a gente se fala então. Combinado. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.